Boa noite a todos e todas. Sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de julho, dia 3. Estamos aí firmes e fortes para conversarmos mais um pouco. Bom, hoje temos como tema sugerido por vocês, né? Como eu referi, esse canal é feito para vocês. Um tema complexo, um tema difícil, um tema que eu refiro sempre que é complexo de se tratar. Mas foi pedido, foi solicitado e aí vamos nós, né? Vamos falar sobre perdão. Algo tão complexo e difícil nas nossas vidas, algo tão impossível quase de se fazer da forma mais adequada. Bom, como eu sempre refiro no início de todos os vídeos e lives que eu faço, o meu objetivo aqui não é esgotar o assunto e muito menos trazer qualquer verdade absoluta. Mas sim trazer alguns conceitos, alguns parâmetros diferentes para que a gente possa fazer uma análise, entender, compreender e começar a aplicar para que isso passe a fazer parte de nossas vidas. Ou seja, o objetivo aqui, né, no primeiro momento, saber perdoar, porque às vezes a grande dificuldade está em perdoar, mais do que pedir perdão, né? Então vamos lá. Perdão, todo mundo sabe que é aquela questão básica de que a gente sempre refere, de que você, quando se sente ofendido ou magoado ou se sente com falta de alguma coisa que alguém fez, ou sendo bem objetivo, aquela relação básica que você se magoou, se frustrou com alguém por algo que ela fez ou não fez, né? E aí todo mundo diz, sem se refere, perdoe aquela pessoa, né? Perdoe. O que é isso, perdão? O que é essa questão de perdoar a outra pessoa, aquilo que ela pode ter feito ou não ter feito, ou se ela fez ou não fez? É isso que a gente vai tratar hoje, né? E aquilo, quando se fala sobre perdão, as pessoas vêm sempre com aquelas básicas questões, né? Quem perdoa se liberta. Quem perdoa ama. Quem não perdoa é orgulhoso, é egoísta. Bom, tudo isso é verdade. Mas a grande questão a ser discutida aí, na verdade, é que isso é muito pouco. Tem muito mais a se tratar sobre essa temática. Não basta a gente ficar só nisso. É preciso ter mais detalhes, porque realmente não perdoamos porque somos orgulhosos, egoístas, mas todos nós somos e isso é uma questão natural nossa. E sem sombra de dúvida, se somos isso, é porque ainda não sabemos amar. Então, não basta ficar isso. Precisamos trabalhar vários conceitos para a gente poder entender o que é essa questão de perdoar. E a primeira questão que eu quero trabalhar diante dessa temática, o primeiro conceito é que não tem nenhuma relação com o que se trata perdão em si. A primeira coisa que eu quero trazer é que a gente tem que compreender que existe algo historicamente colocado que é errado. Na grande maioria das vezes, quando as pessoas se colocam a trazer alguma dita verdade, ou até mesmo colocar algum fato como supremacia, ela sempre busca o poder. Então, muitas das questões que estão aí, muitos dos nossos conceitos que nos rodeiam e viraram costumes, e basicamente verdades, vem de alguém que, sem má intenção ou com má intenção, tentou, diante do seu interesse pessoal, gerar poder, e esse poder sempre é jogado para um terceiro de forma que esse seja submisso. E por que eu falo isso? Porque o perdão sempre tem uma característica básica, né? Quem perdoa esquece os pecados do outro ou esquece que aquilo que o outro fez. Quem perdoa está lá para ser o submisso. Quem perdoa está lá para permitir que o outro faça aquilo de novo. Nada disso.
Não tem nenhuma relação com isso, a questão do perdão que a gente quer referir, quer trabalhar aqui. O que a gente tem que entender é que não existe essa questão no perdoar de eu vou acatar o que o outro fez. Eu vou me deixar aceitar o que o outro fez. Não tem nada a ver com isso. Isso são coisas que colocam basicamente como influência. É aquilo que eu digo. As pessoas, em vez de fazer o certo, elas convalidam ou acham uma desculpa para se tornar válido o que é errado. E aí é aquilo. É muito fácil tu dizer pro outro que ele tem que aceitar tudo que as pessoas fazem. Que ele tem que baixar a cabeça e não retrucar. Ou que pior, ele tem que se ser submisso àquilo que os outros fazem e aceitar de bom grado. Isso não tem nada a ver com perdão. Isso são questões que são colocadas para que se permaneça ainda uma teoria do que se faz errado. Então a primeira questão que tem que se trabalhar diante do perdão é isso. Perdão não tem nada a ver com submissão, não tem nada a ver com aceitação, ou com alguns confundem aquela passagem básica, né? Dê a outra face. Não tem nenhuma relação com isso. Perdão vai muito além disso. Perdão tem outros significados que vão totalmente contra os padrões normais. Então vamos entrar basicamente nas características de perdão. A primeira coisa que você tem que entender quando se trabalha perdão é que quando você perdona alguém, aquilo você não está fazendo para o outro, mas sim para você mesmo. Porque a primeira coisa que eu quero tratar aqui nessas questões de não perdoar, o grande prejudicado na situação não é aquela pessoa que não obtém o perdão, mas sim aquele que não perdoa. A pessoa que não perdoa é a pessoa que se torna mais prejudicada na história. Ela que na verdade é a grande vilã e vítima da circunstância. O outro cometeu a atitude dele, pode ser equivocada ou não, mas ele, se ele tiver a consciência dele tranquila, sem culpa, ele vai seguir. Mas você, diante dessa circunstância de não perdoar, se prende àquilo, aquele fato e aquela pessoa. E diante dessa questão, você se vincula a questões extremamente negativas e tóxicas a você mesmo. Hoje já tem estudos que trabalham diante da ótica que muitos dos cânceres são decorrências de mágoas. São questões de frustrações. São rancores da vida. Então, na verdade, a falta de perdão prejudica você mesmo. Não é uma forma de vingança com outro ou de autovalorização, mas sim extremamente o veneno diário que você engole, ingere diante daquela circunstância. É um sentimento, é uma emoção que você vai lá contaminando o seu organismo, que diante da potência que você tem em não perdoar, sem sombra de dúvidas, vai chegar ao corpo físico e vai emanar várias doenças, até chegar ao câncer. Sem sombra de dúvidas, quem perdoa beneficia sim e não ao outro. No momento que você perdoa, você está se trabalhando e não trabalhando o outro. O perdão é para você, não para o outro. Porque quem não perdoa é a pessoa mais prejudicada nessa história. Então, quando você está perdoando, você não está fazendo uma relação com a outra. Você não está fazendo uma situação para outra, mas se libertando daquilo. E você tendo a liberdade daquela situação, você se desvincula de toda a questão tóxica que aquele sentimento que você envolve diante daquela circunstância lhe gera. E gera muita coisa, como eu referi. Que é coisa pior do que um perdão, uma situação não bem resolvida gerar um câncer. Porque o câncer vai ser gerado em você, não na outra pessoa. Quem vai ficar com dores de cabeça, dores corporais, dores orgânicas, quem vai ficar mal disposto, quem vai trair uma questão negativa diante de toda essa circunstância é você mesmo. Então entenda que o perdão primeiro é para você. Na verdade, essa questão é você liberta o outro e se liberta daquela circunstância para ser feliz. Então o perdão não é para o outro.
Como eu referi inicialmente, outro problema histórico, que é outra questão. Sempre vivemos diante de uma ótica que nós vivemos para o outro, que nós temos que servir ao outro. Não. Você primeiro trabalha para você, para que você seja exitoso, e sendo exitoso, você possa ajudar o próximo de forma efetiva. E isso se aplica ao perdão. O perdão é para você. Você se libera da situação, porque o maior prejudicado na situação é a sua circunstância pessoal. Então entenda que quando você perdoa, o perdão não é para o outro, é para você. Que o beneficiário do perdão não é o outro, é você. Que sai daquele vínculo, daquele problema. Então compreenda isso. Vamos ao caso prático. Eu me sinto ofendido por algo que me fizeram que não me agradou. Aquela pessoa específica que não correspondeu o meu sentimento. E aí eu vou lá e fico naquele sentimento de eu não aceito o que ele me fez, foi mal, foi ruim, foi aquilo, aquele outro, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aguento aquela pessoa, ela deveria sofrer aquilo, aquele outro. E o sentimento está contigo. No momento que tu entende, que diz, bom, acabou, aquilo já foi, vou seguir minha vida, é você que se liberta. É você que sai daquele círculo, é você que é beneficiado para seguir a vida. Teu perdão sempre beneficia você. Outra questão que a gente tem que compreender diante do perdão é que perdão não tem nenhuma relação com esquecimento. Aquilo que você entende como uma ofensa não deve ser esquecida, mas compreendida e aceita. Eu perdoei. Ok, perdoou como? Ah, mas se eu lembro daquilo, me vem toda aquela situação. Então não perdoou. Então perdoar não tem nada a ver com esquecimento. É a aceitação dos fatos. É a compreensão de que aquilo ocorreu de alguma forma que hoje não tem mais efetividade. Então entenda. Outra questão. O perdão é para você. Quem se beneficia é você. Você não esquece aquilo que ocorreu. Outra questão muito mitigada no perdão. Você não tem obrigação, mesmo que perdoe, a conviver com aquela pessoa. Você não tem obrigação de aceitar aquilo que você não gosta da pessoa porque perdoou. Não tem nenhuma relação. Perdão não tem nada a ver com ser capacho. Perdão nunca tem a relação àquela história mítica que deu outra face para bater. Não tem nada a ver com isso. É como eu falei, perdão é libertação. Libertação sua daquilo que lhe gerou algum drama, alguma mágoa, alguma questão conflitiva. Então, você perdoa, você entende, você libera a pessoa, mas você não tem obrigação para continuar com aquela pessoa, você não tem que obrigação de conviver com aquela pessoa, você não tem obrigação de que ela cometa as mesmas atitudes porque você perdoou. Não tem nenhuma relação. Perdão é você se libertar daquilo que você entende que lhe foi feito de errado por uma outra pessoa. Ou que não foi feito. É aquela questão, ação ou omissão, né? Mas isso não te obriga a aceitar aquela pessoa. Vamos ao exemplo prático. Tô lá eu no meu relacionamento. E aí entendo que, na verdade, eu fui traído. Traição, né? Uma coisa muito em voga, né? E aí aquilo para mim é uma questão que é extremamente inadmissível. A pessoa me traiu. Ok. Foi uma atitude que eu não vou entrar diante dos méritos do que levou aquilo. Mas perfeito. Fez. Segue a tua vida. Vai ser feliz com outra pessoa. Mas não me enche mais o saco. Isso é perdão.
Vai, segue tua vida. Se não tá satisfeito comigo, se tu precisou ir ter uma relação com outra pessoa, é porque tá ruim comigo. Porque de repente eu não me dei o melhor, porque o que tu esperava não era aquilo que eu poderia oferecer. Perfeito. Mas eu não quero mais isso. Isso para mim não serve. Então, eu vou ser feliz e tu vai ser feliz com outras pessoas. Cada um pro seu canto. E eu vou lá e sigo minha vida, de fato, sem lembrar mais daquela pessoa. Sem me magoar porque eu fiz isso, aquilo, ou eu deixei de fazer aquilo ou aquele outro para aquela pessoa. Isso é perdão. Mas também não tenho obrigação de conviver com uma pessoa que eu não tenho mais confiança. Que eu entendo que ela me traiu e se ela pode me trair de novo. E que ela não me valorizou por ter me traído. Eu não tenho obrigação por conviver. Mas isso não deixa de ser perdão. Porque o perdão é para mim. O perdão é eu me libertando daquilo que eu entendo que foi complicado com aquela outra pessoa. Você não precisa voltar. E você também não precisa esquecer. Só leva aquilo como um aprendizado. Você vai lembrar de que foi traído ou traída. Você vai lembrar quem foi, quem fez. Você vai seguir sua vida. E ponto final. Não precisa esperar que aquela pessoa sofra, se vingar daquela pessoa. Não precisa ficar alimentando questões negativas contra aquela pessoa. Não precisa, porque perdoou, voltar com aquela pessoa. E muito menos não tem obrigação de querer conviver com ela se tu entender que não é interessante. Porque perdoar é libertação. É perder vínculos. Principalmente vínculos negativos. Então entenda isso. Se você é aquela pessoa que está lá com aquela pessoa separada porque foi traída ou aquilo, aquele outro, entenda que o grande problema está em você não seguir a sua vida. Você não precisa mais daquela pessoa. Aquilo já foi feito, é passado. Vamos olhar para frente. Então, vai. Segue o caminho e deixa ela seguir a vida dela. Isso é perdão. Vai ser feliz e torça que ela também seja feliz. Isso é perdão de fato. Não essas questões básicas que a gente fala. Eu preciso estar frente a frente com a pessoa e pedir perdão. Eu preciso me ajoelhar para ela e novamente me recolocar diante dela para que tenha um novo vínculo para ser diferente. Não! Não é isso perdão. Perdão é libertação de vínculos negativos. Mas a gente trabalha diante de óticas burocráticas, de invenções que não tem sentido nenhum. Por isso que ninguém perdoa. Porque acredita que quem perdoa esquece. Eu preciso esquecer para perdoar. Não, tu não precisa esquecer. Tu foi traído. Isso não vai mudar a tua vida. Isso é fato. Não tem como tu esquecer isso. Ah, mas para perdoar eu preciso estar convivendo com a pessoa de forma harmônica. Não, não precisa conviver com a pessoa. Simplesmente tu não precisa alimentar ódio, rancor ou vingança daquela pessoa. Isso é perdão. E você, quando pensa naquela pessoa e relembra aquela situação, transmite com amor. Mesmo que ela esteja longe, eu não preciso estar com ela. Mas eu torço do fundo do coração que ela seja feliz. Essa é a questão do perdão. Não tem essa questão sádica, masoquista, de que para perdoar eu tenho que esquecer aquilo que é algo que faz parte da minha vida. Ou para perdoar eu tenho que ir lá de novo, passar tudo aquilo que eu sofri com aquela pessoa e ser lá penitente, né, casto, e sofrer tudo de novo, porque quem perdoa não se preocupa em sofrer. É essa a dificuldade do perdão, porque você trabalha errado, porque aquilo que eu falo é uma questão histórica. Nós trabalhamos diante de uma história onde todos querem que você viva para os outros e que seja subalterno dos outros. Isso é errado. Todos os nossos conceitos hoje de politicamente social correto trabalham diante dessa ótica. Seja serviçal dos outros. Ninguém aqui é serviçal de ninguém. Ninguém aqui está para servir aos outros. E aí trabalho diante de culpa, de manipulação, para que tenha o domínio. E é por isso que é difícil perdoar. Porque o que acontece? O perdão trabalhar hoje diante de uma ótica de domínio.
Porque vai lá o soberano bonzão, que faz tudo errado, que se acha o espertalhão, pega uma pessoa, enrola ela, para quê? Para que ela continue sendo submissa a ela, e que ela, em vez de ter a cara de pau e a condição de mudança, não, ela continue errando e exista um abobado querendo ser um paga-pau dela. É o termo errado, mas é exatamente isso. Essa é o linguajar da sociedade hoje. Nós estamos falando de um tema bem complicado, né? É aquela questão familiar básica, né? Que perdão é uma questão muito problemática dentro da família. Por que isso? Porque você trabalha errado. Porque você trabalha diante de uma ótica que é aquilo que eu falei. Você é serviçal, né? Eu vou lá, eu posso te trair. Mas tu tem que me perdoar, porque eu fui lá e fiz porque a culpa é tua, ou porque aquilo é a minha natureza, né? Mas a pessoa que perdoa de fato é aquela que esquece aquilo que o outro faz de errado. E vai lá e volta como capachinho. E não tá nem aí que eu continue fazendo errado, mas o importante é que tu vai perdoar. Porque tu é boa e eu sou ruim. Essa é a ótica, essa é a dificuldade de perdoar. É uma ótica errada. É por isso que não se perdoa, por isso que tem essa dificuldade de perdoar. Porque não se entende o que é perdão, porque se manipula os conceitos, porque não se entende o que de fato é o que tem que ser feito. Porque como eu venho insistindo nas lives, hoje tudo se trabalha diante de superficialidade. São conceitos sem nenhum tipo de profundidade, né? Alguém diz que é certo e se passa certo e aí se torna verdade. Né? E aí essa verdade se mistifica e se consolida diante da história, e diante da história nós estamos se ferrando há séculos. Por quê? Ninguém quer mudar. Ninguém quer sair da curva e sair desses conceitos banais para fazer diferente. E por isso que a gente continua tendo os mesmos erros, por isso que não perdoamos. Porque entendemos que perdão é uma questão de submissão. Porque entendemos que o perdão nada mais é do que admitir que o errado continue fazendo o errado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É difícil de perdoar, sim. Sem sombra de dúvidas. Realmente não tem como se perdoar assim. Porque não é assim. Não é um conceito correto. É o que eu estou insistindo em referir. Primeiro, quem perdoa, perdoa para si. Não perdoa para o outro. Quem perdoa se liberta. E se desvincula de tudo aquilo errado. Que entende. Quem perdoa não tem obrigação de ser capacho de ninguém. Quem perdoa não tem obrigação nenhuma de continuar a ter vínculo com aquela pessoa. Quem perdoa segue o seu caminho sem ter necessidade, obrigatoriamente, de cruzar com aquela pessoa novamente se não for necessário. Quem perdoa não precisa sofrer pela mesma questão de forma resignada. Aí o perdão fica mais fácil. E aí a gente muda todo o conceito da realidade. Porque o perdão é aquilo que eu falei antes. O perdão trabalha diante da ótica, dificuldade, porque isso me pede. Porque perdoar vem diante de uma questão básica que, bom, eu fui ofendido e tenho que aceitar ser ofendido e ficar quieto porque eu tenho que perdoar. Quem perdoa vai lá, esquece, ignora o fato, passa uma borracha e continua a vida ignorando aquele fato. Não. Quem perdoa se torna ainda presente na vida daquela outra pessoa e ainda se torna submissa àquilo que ela continua fazendo de errado. Não, meus amigos, não é assim. Porque aí realmente fica difícil de perdoar. Aquilo que diz, não se perdoa por causa disso. Perdoar, tem que se ter claro isso que eu estou referindo. Perdão é libertação. Libertação de quem? De você mesmo. Você saindo daquela circunstância. Ponto final. Perdoou, segue a tua vida. E vai. Se quiser continuar, ok. Todo mundo é livre para fazer o que bem entende. Mas também não tem obrigação de continuar. Perdoou, vai lembrar daquilo que sofreu. E se realmente perdoou, quando lembrar daquilo, vai entender que foi uma fatalidade. Vai assumir a tua responsabilidade daquilo. Porque uma questão que eu quero referir agora diante do perdão, que aqui eu falo e eu sou muitas vezes questionado, eu sempre refiro, não existem vítimas. Né?
O perdão é quando a vítima perdoa o criminoso. Ok? Eu trabalho diante da ótica que não existem vítimas. Todo mundo aqui, como eu refiro, e quem conhece minhas lives, quem teve a oportunidade de fazer aula, eu digo, todo mundo é mau caráter. Todo mundo joga interesseiro e todo mundo é criminoso. É como Jesus dizia, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. É fato. Então assim, meu amigo, eu já acabaria esse assunto só falando nisso. Não existem vítimas em qualquer circunstância. Se você está passando por aquela situação que você entende inadequada, você tem responsabilidade muito severa diante daquele fato. E vamos lá, vamos trabalhar diante disso. Todos nós temos que entender aqueles princípios básicos. Quem não se ama, não vai ser amado. Então não espere amor do outro. Porque quem ama, nessa circunstância, é exceção. É um espírito que veio para te auxiliar. Mas, normalmente, o que mais vem na nossa vida são espíritos para nos confrontar, para mudar. É o efeito espelho. Né? Se nós somos pessoas sem amor próprio, nós vamos atrair pessoas sem amor próprio. Então, diante dessa ótica, lei de atração, o fato é que eu vou trazer alguém para a minha vida que não tem amor. Na ótica normal. Então, se eu tenho mágoa de outras pessoas que não me amaram, é porque eu busquei aquilo. Então, basicamente, eu sou tão responsável quanto aquela pessoa pelo que me fez. Então, eu não tenho que perdoar do outro se fui eu que atraí aquela pessoa para mim. A pessoa vítima, que se vitimiza, que trabalha diante de uma ótica de coitadinha, e traz uma pessoa que, diante do seu coitadismo, tem uma atitude extremamente impositiva e austera em cima de ti, que chega ao ponto, às vezes, de ser agressiva ou até mesmo impulsiva, foi tu que atraiu. Porque tu é vítima, tu é coitadinha, então tu precisa de alguém que venha suprir o teu coitadismo. Então, se aquela pessoa veio para a tua vida, é que tu, diante da tua forma de ser, atraiu aquilo. Então, tu é corresponsável diante daquilo que te ocorreu. Então, não precisaria de perdão, já que você deu causa à circunstância. Você, quando às vezes não trabalha o auto-amor e trabalha diante de muita carência, você trabalha diante de ilusão. E diante da ilusão existe a paixão, principalmente a paixão enamorada, a paixão ilusória, na qual você vai lá e se relaciona e projeta na pessoa aquilo que você queria e não aquilo que ela é. Então, na verdade, você não foi manipulado, não foi usado, mas você nunca perdeu tempo de ver aquela pessoa como ela é. Então, ela te usou. Ela foi do jeito que ela era. Então, você, por a sua ilusão, de em vez de trabalhar o auto-amor, buscou em outro, deu causa. Então, não tem por que dar perdão. Porque você é culpado. Se você, diante do seu processo de vínculo com as pessoas, entende que, na verdade, a sua verdade absoluta, e o pior da situação que eu digo, que o grande problema de perdoar, na verdade, não é nem tanto o que a pessoa fez, é a gente nunca aceitar o que elas são. Porque a gente tem muita mágoa diante da questão do que as outras fizeram ou deixaram de fazer, porque a gente, de forma ilusória, prematura e infantil, quer que as pessoas sejam como a gente gostaria, ou como a gente idealiza, e não respeita como elas são. E aí começam as mágoas e os conflitos. Então, na verdade, pedir perdão ou perdoar alguém é muito
falta de amor e compreensão e compaixão. Eu até vou dizer que a grande dificuldade em não perdoar está em a gente não aceitar as pessoas como elas são. O grande problema em não perdoar é não compreender que as pessoas são como são e elas têm os direitos de ser como são. É aquilo que eu falo. Muitas vezes a pessoa que acha que a outra é egoísta é a mais egoísta de todas. A pessoa que adora botar o dedo nos outros e acusar os outros de egoísta, na verdade é a pessoa mais egoísta. Porque o egoísmo é tratado de forma totalmente equivocada esse conceito, como quase tudo, como eu referi. Porque as pessoas manipulando seus conceitos, não, tornarem conceitos para continuando fazendo erros. É o que eu refiro. Egoísta é aquele que impõe alguma coisa a alguém, não aquele que diz não, não aquele que respeita a sua vontade. E a grande dificuldade em perdoar está em ser egoísta, porque a gente não admite as pessoas como elas são. Eu queria que ele me amasse mais, ou ela me amasse mais. Mas tu sabe se aquela pessoa, quando teve infância, teve amor, teve bons pais que deram carinho? Tu não sabe se a vida dela foi sempre em agressão? Como é que tu quer exigir amor dela se ela não sabe o que é isso? Como é que tu quer que a pessoa tenha caráter se tu não sabe se ela realmente tinha caráter? A dificuldade em perdoar é porque a gente não aceita os outros como eles são. Quem é o criminoso aí? Quem merece, na verdade, ser perdoado? E aí entra a chave do segredo do perdão que eu quero referir, que eu digo quando o perdão é nosso. Porque a gente perdoa quando aceita o outro como ele é. A gente perdoa quando a gente entende que, na verdade, nessa situação de manipulação e jogo, a gente é tão culpado quanto. Porque a gente deu causa. Mas não, para variar, a gente joga da mesma forma. É mais fácil dizer que a responsabilidade foi do outro. Que tu não teve nenhuma culpa naquela situação. Que, na verdade, a tua verdade é absoluta e a dele não serve. Que o que ele fez, independente da questão, a minha é que impera. O grande problema do perdão é esse. É compreender que, na verdade, nada ocorre à toa. Que todos os fatos que nos ocorrem têm responsabilidade nossa. Seja por uma atitude dessa vida ou numa vida passada. Que tudo é sobre a ótica da lei de causa e efeito. Que nós não somos usados, mas nos deixamos usar. Que nós não somos tão santos como tentamos transparecer, mas jogamos tanto quanto os outros. Que atraímos tudo aquilo que somos para nós. Que agimos da mesma forma que agimos com nós. E refiro, você não aceita o outro porque não aceita-se como é. Para perdoar, o outro tem que se perdoar. Para se perdoar, tem que se aceitar como é. Com todos os erros, todas as características. Questiona agora. Quanto você se aceita como é? Quanto você se perdoa e se respeita da forma que é? Não, né? Dificilmente alguém se perdoa. Todo mundo se julga, todo mundo diante dos seus mundos internos, por mais que tenha toda uma pompa externa diante do ego, interiormente se julga. Não aceita seus defeitos, suas fraquezas, suas questões obscuras, esperando ser algo que ainda não pode ser. Então não adianta. Além de tudo que eu falei, precisa do auto-perdão. E perdão tem com aceitação. Perdão tem com respeito ao que se é, ao que se transforma, ao que faz parte da sua essência. Perdão é libertação. É entender que foi bom ou foi ruim, mas que eu posso seguir lembrando daquilo, mas sem estar com aquilo. É amplo o perdão. Mas o problema do perdão é bem básico.
é nos conceitos e na sua essência. Perdoar torna-se fácil no momento que você entende que aquela pessoa que você diz que tanto lhe magoou, lhe fez sofrer, ela fez porque aquilo é dela. É entender e compreender que você não é o centro do mundo. Que não necessariamente as pessoas cometem coisas equivocadas porque é você, mas sim porque aquilo é a natureza dela. É difícil de perdoar porque você se acha Deus. E na verdade você não é Deus. É difícil de perdoar porque você acha que tem o rei da barriga. Que você tem uma coroa na cabeça. Mas não. Perdoar é difícil achar que você é o centro do mundo. Que as pessoas fazem as coisas porque é especificamente com você. Mas eu refiro. Ninguém faz nada errado porque quer. Eu trabalho diante da ótica que o erro é meramente ignorância. O mal por si só não existe. Ele é a ausência do bem. Então, pare com essas questões pequenas. Pare com essas questões tão minúsculas. E volte mais para você. Porque é mais fácil se preocupar com outro que te tratou mal do que de fato se preocupar com o que tem que se preocupar, que é você se tratando mal. Porque eu lhe garanto, se você se tratasse bem, ninguém lhe trataria mal. Se você fosse amor com você, você só receberia amor. A lei de atração é efeito. É como eu digo, é basicamente achar desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Mágoa é desculpa para não trabalhar. É para manter na preguiça. É mais fácil focar no outro que te fez algo do que focar em ti, que toda a tua vida não fez porca nenhuma para ti. É mais fácil tocar e se focar numa traição conjugal do que focar na traição da tua existência inteira por nunca ter feito o que tu queria, por nunca ter feito o que era o teu ideal, por nunca ter feito os teus sonhos. É muito mais fácil tu responsabilizar os teus pais por não ser o que tu é, do que de fato tu pegar e trabalhar para ser algo diferente. O perdão e a falta de perdão tem muito a ver para mim com preguiça. Na verdade, somos seres extremamente preguiçosos, porque achamos desculpa para não trabalhar. Tudo que vem de dificuldade se chama preguiça. É aquilo que eu falei. É mais fácil ficar preocupado do outro com o outro que fazer o que tem que fazer. Meu amigo, minha amiga, se é para ficar com mágoa profunda, se é para ter que perdoar alguém, te perdoa tu mesmo. Porque é que eu refiro, não existe maior inimigo do que você mesmo. Não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi a sociedade, não foi teu marido, a tua esposa, tua namorada, teu namorado que ferrou a tua vida. É tu mesmo que está ferrando a tua vida. Por quê? Porque prefere ficar pegado a pequenas coisas, em vez de ter uma postura positiva, se libertar e ir em frente. É mais fácil, né? Bom, eu não quero fazer por mim, então eu vou responsabilizar o outro lá, daí eu fico alimentando aquela mágoa, aquele ranço com aquela pessoa, do que em vez de caminhar e seguir meu caminho. Esse é outro problema no perdão. Essa é outra dificuldade de perdoar. Porque se modificam os conceitos. Porque os conceitos são trabalhados, em vez de ser de fato essenciais, são trabalhados diante de conveniência e interesse pessoal. Então entendo. A dificuldade de perdão está esse, porque nunca se trabalha perdão na essência pura. Sempre tem um motivo. Sempre tem uma questão implícita para não se fazer o que tem que ser feito. Então entenda, por isso que é difícil de perdoar, por isso que não se perdoa. Então vamos tentar agora pegar esses últimos 20 minutos que eu tentei para reorganizar as ideias, para a gente poder encerrar com uma sincronia. Então, para perdoar, a primeira coisa que tem que se entender. Para perdoar alguém, precisa se perdoar.
Para perdoar as pessoas tem que ter o auto-perdão, porque tudo começa de dentro para fora. Se você tem dificuldade em se perdoar, sem sombra de dúvida você vai ter dificuldade de perdoar os outros. Primeira regra. Entenda que a questão tal do perdão é uma questão de libertação pessoal. É você, diante do seu processo, se livrando de algo que você mesmo criou. Na verdade, a grande questão do perdoar nunca está relacionado com o outro, mas é com você. Porque você não perdoa o outro porque você se acha muito idiota por ter aceitado aquilo. Você não perdoa o outro porque você acha que foi muito idiota ou imbecil ou muito fraco em admitir aquilo. Você não se perdoa porque você foi muito fraco por ter admitido tal agressão ou ter tido aquela postura. Você não perdoa porque você entende muitas vezes que Deus não foi justo com você. Então, perdoar sempre tem uma relação muito mais relacionada com a gente do que com o outro. O perdão muitas vezes está muito mais relacionado com orgulho do que com o fato. Porque quantas vezes, quando você está bem do seu ego, bem inflado, você recebe o mesmo tipo de agressão e não ocorre aquilo? Perdão tem relação com ego, com vaidade. Na verdade, é orgulho. Quando teu orgulho toca, é que vem o maldito do perdão. Então entenda que quem tem amor, quem se ama, quem se preenche, quem se perdoa, não precisa nada disso. Porque o outro, como eu refiro, é só um subterfúgio. Sem sombra de dúvida, subterfúgio. Bom, algumas pessoas podem estar me questionando. Bom, aí entra questões polêmicas, né? De fato, a pessoa agiu de forma incisiva na minha vida. Que forma incisiva foi essa? Eu te questiono. Tem certeza que tu tem condições de afirmar que tu não tens nenhum percentual de responsabilidade naquela atitude? Aquilo que eu digo. Ninguém tem poder sobre nós. Nós que damos poder aos outros. Ninguém tem poder sobre nós. Nós que damos poderes aos outros. Então, se somos manipulados, somos porque deixamos. Ah, Fabiana, mas eu não tenho dinheiro. Bom, nasceu como? Nasceu rico. Nasceu com roupa e uma conta bancária já cheio de cifras? Acho que não. Ah, Fabiano, mas eu sou uma pessoa que não sei me virar sozinho. Todo mundo se vira sozinho, é só querer. Então, se você deu o poder ao outro, é porque não acredita na sua capacidade, não tem fé e não tem humildade. Porque quem não tem dinheiro, tem humildade, sempre vai encontrar que ajude. Quem tem fé, conecta com a espiritualidade e ela te mostra o caminho do lugar certo. Então todos nós somos colocados em circunstâncias porque queremos. E é aquilo que eu falo, não há vítimas. Nós nos colocamos lá. Você tinha condições de colocar aquilo. Ah, Fabiano, nasci naquela família. Perfeito. Nasceu porque tu escolheu, porque a tua vida passada te colocou naquela circunstância que tu tinha algo para aprender. Mas hoje tu é bem grande, tem pernas, tem braços e tem inteligência para agir e ser diferente. Desapega do passado. Então, para facilitar o perdão, assuma. Eu tenho culpa no cartório. Eu não sou vítima. Se não há vítima, não existe um culpado, um vilão. Porque todos nós estamos lá. Se você entende a parábola básica de que atire a primeira pedra naquele que não tem, aquele que não tem pegado, você entende. Essa é a lógica.
Jesus, naquele momento, quer dizer que não existem vítimas, que não existem inocentes, que ninguém pode julgar o outro e muito menos sentenciar. Entenda que você não pode ser juiz. Porque quem perdoa, sentencia. O detalhe é aquilo que eu refiro. Queremos ser juízes. Queremos decidir sobre as vidas dos outros, sobre as nossas vidas e o que entendemos certo ou errado. O problema é que somos todos equivocados, somos todos vilões, somos todos espíritos caídos, somos todos responsáveis pelo que fazemos. Perdoar, acima de tudo, é criar atitude que eu sempre refiro, para quem já me conhece há longo tempo, que eu sempre refiro da seguinte forma: é bater no peito e dizer, eu sou culpado do que me ocorre. É bater no peito e dizer, eu sou responsável pela minha vida. Se eu fui usado, é porque eu deixei. Porque eu era carente. Porque eu era fraco. Porque eu queria ser usado. Porque eu gostava de ser coitadinho. Porque eu não me sentia capaz. Eu deixei. É entender que eu não me esforcei para sair daquela situação. É entender que, na verdade, naquela questão, a grande fator foi que eu em nenhum momento parei para olhar o outro como ele é, eu não respeitei ele como é e não soube dizer não. Porque muitas das frustrações, a falta de perdoar, é o grande problema que eu se refiro, é o saber não dizer não. Porque se você tivesse consciência do que lhe faz bem, do que são seus ideais, do que são o seu essencial, você saberia que aquilo não servia mais. Sem sombra de dúvidas, você já teria dado um basta. É compreender que a dificuldade no perdão, na verdade, não é perdoar o outro, mas se perdoar. Por que eu refiro? A grande questão com os outros é a mágoa de ter falhado. Não tanto que o outro fez. Porque quantas vezes você é insultado e você não está nem aí? É a mesma coisa. A única diferença é que mudou, que foi pego em outras circunstâncias no seu ponto fraco. E você não admite ser fraco. Você não admite ser bobo, tolo, ser usado. Então o problema é com você, o perdão é com você, perdoe-se. Entenda que o outro tem as suas atitudes. Essa é a grande essência do perdão. Seus pais, e vamos entrar em casos específicos, seus pais deram o que tinham que dar. Eles deram o que sabiam, o que podiam. Muitos de nós não conhecemos as histórias deles, o que eles passaram nas infâncias, nas vidas deles, para a gente julgar e querer que eles sejam algo diferente. Isso é muito culpa nossa, porque a gente não é autêntico. Se eles fossem mais realistas diante do que são e não criassem uma fantasia, sem sombra de dúvida seria mais fácil. Mas hoje a gente, como pessoas esclarecidas, a gente tem que compreender. Eles deram o melhor. Eles deram o que podiam. Eles fizeram o que estava na condição deles, naquele momento. Pode ser que não seja o melhor, mas foi. Então entenda. Siga a sua vida. Faça agora o melhor por você, já que eles não fizeram. E saia disso. Trabalhe o amor próprio em vez de impor que eles te amem. E siga. Os relacionamentos deram errados? Deram. Muitas pessoas vieram na tua vida e te geraram algum tipo de mágoa? Sem sombra de dúvidas. Amigos, amigas, namorados, namoradas, esposos e esposas, ficantes e ficantes.
Mas sem sombra de dúvidas, você tem responsabilidade. Porque você nunca priorizou seu auto-amor, então você entrou num relacionamento de forma carente, deixou de ser usado e foi usado e usou. De repente, algumas relações, você, em vez de trabalhar e priorizar outras coisas, priorizou o material. Você não trabalhou sua autoconfiança e deixou ser manipulado pelos outros. Em vez de você tomar as rédeas da sua vida por não confiar em si, deixou que os outros dominassem sua vida e elas conduzissem a sua vida. E sem sombra de dúvidas, muitas dessas relações, elas fizeram porque era aquilo que elas tinham que oferecer. Era o que tinham para oferecer. Não porque era você. Poderia ser outra pessoa, do mesmo estilo, da mesma forma. Passaria pela mesma circunstância. Cada um oferece o que tem. Cada um oferece o que pode. Os ocorrem são diante da nossa forma de ser conosco, com a gente, conosco, e muito por aquilo que a gente dá poder aos outros. Então, somos grandes responsáveis nessa questão toda. Então, na verdade, eu sempre afirmo, eu não tenho ninguém para perdoar. Eu não tenho o que perdoar. Estamos aí, errando, caminhando. Mas também não tenho a obrigação de ser conivente. São coisas bem distintas. Na questão do perdão, mais um conceito e último que eu quero trabalhar é ser pacífico e ser passivo. No perdão, muitas vezes esperam passividade. Mas na verdade a gente tem que ter a postura de ser pacífico. O passivo é aquele que não se impõe, que não se coloca, que não tem opinião, não tem vontade própria. Ele acata. Mas não tem nada a ver. Passivo é ser algo extremamente errado. E na vida é aquilo que eu falei. Muitas vezes as pessoas não são pacíficas, elas são passivas. E aí elas se ferram na vida. Porque a pessoa passiva é aquela que não tem opinião, que não diz nada, porque não quer se incomodar, porque tem medo de expor a sua vontade, porque tem medo de ser abandonado. E realmente essa pessoa vai ser usada. E vai se ferrar. E vai se arrepender, vai se amargurar. E vai ter rancor. E vai achar que vai ter que perdoar. Só que na verdade o erro sempre foi dela. Porque ela foi passiva e não pacífica. Pacífico, meus amigos, é aquela pessoa que nunca se põe disposto a brigar. Pacífico é aquele que sempre vai buscar a paz, que sempre vai trabalhar diante do discurso de amenizar e trabalhar diante do bem comum. Mas o pacífico, ele tem a consciência de que no momento que as suas fronteiras, os seus limites e os seus ideais forem afrontados pelo inimigo, um opositor, um ditador, ele vai lá e vai defender os seus ideais. As pessoas não fazem isso. Ou elas são opositoras, ou elas são ditadoras, como eu referi, que é a postura normal, que é o grande problema das pessoas, ou elas são passivas, mas elas nunca são passivas. Elas nunca são pacíficas. Então entenda que no processo de perdão, você tem que ser pacífico. É entender que você tem que conviver bem. Mas no momento que os seus ideais, a sua essência for colocada em xeque, defenda seus territórios. Compreenda que aquilo é soberano, é o seu território, é o seu mundo, é o seu império. E para isso, às vezes é necessário lutar. Para isso, às vezes vai. No momento que você se torna pacífico, você nunca vai ter risco. Porque você não vai ter atrito, vai sempre trabalhar a paz,
Mas no momento que o inimigo ditador vier tentar te tornar submisso a ele, fazer com que você seja escravo dele, você vai dizer, pare, aqui não. Eu me amo, eu me respeito e não vou admitir esse tipo de postura comigo. Não, senhor, não, senhora. Eu não aceito tal postura. Eu não preciso de ti, ou de você, ou do teu dinheiro, a tua circunstância para isso. É muito mais importante do que qualquer valor, do que qualquer pessoa. Não fazemos. Porque normalmente trabalhamos de forma passiva. Ou trabalhamos de formas... E isso é sempre um problema. Porque quem é ditador sempre vai encontrar um opositor com o mesmo nível hierárquico de força. Vai ser rebelde ou vai vir com o próprio exército. Isso vai acabar mal para alguém. Vai trazer machucados, vai trazer morte, vai trazer sangue, vai trazer conflito. Alguém vai sair machucado. E por quê? Porque você foi ditador tanto. Você foi agressivo tanto. E recebeu a mesma energia. A pessoa passiva é escravo. E escravo é escravizado. Também uma hora sempre vai se ferrar. Porque não vai ter direitos, não vai ter benesses, não vai ter porcaria nenhuma. E vai se magoar e vai se ferrar. Mas por quê? Porque teve uma postura passiva. Mas no momento que você entende que você tem que ser pacífico, não há problema. Porque aqui ninguém tem uma identidade santa. Ninguém vem aqui para ser aquela coisa beata, básica, de serviçal. É aquilo que eu falei, o que mais há é conceitos errados diante de humildade, de respeito, de fraternidade, de paz. Então seja pacífico, porque o pacífico não tem o que perdoar. Porque ele sempre trabalha diante do amor, da paz. Ele sempre está em busca de união, de prosperidade. Mas sempre que vier aquele ditador, sempre que vier aquele que vai querer usar o seu poder, seja material ou físico, tu vai defender os teus territórios e os teus interesses e vai dizer, não, aqui não. Por mais que eu tenha que o período passar fome. Isso não é orgulho. Isso é defender os teus interesses. Isso é tu compreender quem de fato tu é. Então entenda que o grande segredo, na verdade, para perdoar, ou não ter que perdoar, é entender que você tem que ser pacífico, amoroso, para que não se deixe ser usado, ou usar, ou entrar em conflito com o terceiro, que gere algum dano para você, sem sombra de dúvidas, para aquele outro. Então, o grande segredo para perdoar é ser pacífico. É entender que, acima de qualquer trabalhar diante de ideais positivos, de ideais comuns, mas que no momento que a sua essência é colocada em xeque, você tem que dizer, pare. Porque eu me respeito e eu não aceito isso aqui. No momento que você entende isso, sem sombra de dúvidas, você não vai ter mágoas. Você não vai ter rancores, você não vai ser atingido, ou se for atingido, entende que é consequência do processo. Além disso, relembre tudo que foi dito. Perdoar não é fácil, por vários motivos como eu referi. Porque não nos perdoamos, porque não aceitamos o outro como é, porque não aceitamos a responsabilidade que temos por aquilo que nos fizeram, e aí vai. Compreenda isso e entenda que mágoa é só para você, só faz mal para você. Então, o grande dia que eu digo não é o dia que você diga eu sei perdoar, mas o grande dia será aquele momento que você vai referir eu não tenho a quem perdoar, porque todos são meus irmãos, todos caem como eu caí, eles caem, nós caímos juntos.
e vamos nos reerguer também unidos. Eu não tenho que perdoar, porque sem sombra de dúvidas, aquilo que ocorreu foi causa e efeito de uma atitude presente ou passada minha. Que eu sou tão responsável quanto por aquilo que me ofendeu. Porque me ofendeu por 3 motivos. Porque eu deixei ser ofendido, porque eu não entendi e não respeitei aquela pessoa como ela é, e me senti ofendido, ou na verdade eu não quis aceitar aquela circunstância como deveria ser. Então entenda isso, reflita. Tudo aquilo, todas aquelas pessoas que você entende que tem que perdoar, entenda quanto realmente você tem que perdoar. Compreenda quanto você não deu brecha para isso. Assuma a sua responsabilidade diante daquilo. E seja feliz. Esqueça o passado e vá em frente. E quando relembrar daquilo, entenda que foi por um bem. E deseje o bem para aquela pessoa. É um tema complexo. É um tema conflituoso, difícil, com muitas minúcias. É por isso que eu digo, é preciso entrar nos detalhes dos detalhes dos detalhes que envolvem todos os temas, para que um dia a gente possa entender e executar da melhor forma. Até a próxima sexta, um ótimo final de semana a todos. Se cuidem. Diante do tema bem complexo, diante da quantidade de conteúdos, não se esqueçam, entrem em contato, tirem suas dúvidas, esclareçam o que não foi compreendido, que eu volto e posso falar de novo esse tema. Sem sombra de dúvidas, não é algo que se esgota como eu referi. Até mais.